Bom dia, Tudo bom, Flor? tudo. Por que você não assistiu a aula passada? Eu tive que fazer uma consulta, professora. Ah, tá. A Sara acabou de me mandar aqui uma mensagem perguntando se os alunos que já tinham certeza que não ficariam de recuperação, se precisam assistir a aula. Infelizmente, Preciso. precisam. Eu acabei de. Porque assim, eu questionei, eu já tinha falado para vocês que eu já tinha perguntado isso à coordenação. Para que vocês não precisassem ficar assistindo aula para quem não precisa, né? Não tem, não, já não sabe que não vai precisar ficar de recuperação, então eu não vejo um sentido. Mas ela nunca me respondia. E quando foi ontem à noite, que eu terminei de corrigir as provas de vocês e coloquei as notas, podem olhar, notas no sistema. Tem algumas pendências, mas no seu caso, Paloma, no caso da Sara e do Paulo, não tem nenhum problema. Eu estou ainda com um probleminha em relação. Bom dia, Caio. Bom dia. Eu estou com um probleminha em relação à prova do Caio. Eu recebi ontem à noite a prova dele, porque não foi feita no sistema, né, Caio? Você fez as anotações em uma folha, né? Foi, só que eu passei para a coordenação para enviar para o sistema, mas não enviaram. Pois é, aí eu tava, porque assim, como eu falei para vocês, a gente tem aquela pendência de esperar as provas virem daí para cá, né? A gente que mora aqui em Teresina. E deu uma confusão. Eu só recebi da quarta bateria 3 provas. Recebi 4, mas uma prova já era uma prova anterior da terceira bateria e eu aguardando. Então eu resolvi, por conta própria, imprimir esse material. Eu mesmo fiz a impressão ontem para que eu agilizasse essa correção. E aí tinha algumas provas que não estavam no sistema. Aí eu anotei quem eram esses alunos que eu não tive acesso às provas e a sua chegou para mim ontem à noite, Caio. Então a sua nota não está no sistema, porque quando eu recebi essa folha com as suas anotações, já era mais de 10 horas da noite. Eu tinha saído do computador, não tinha mais como voltar. E hoje de manhã eu ainda não tive tempo para olhar e fazer a correção. Na nossa turma, nessa turma, só uma pessoa vai ficar de recuperação. Tem uma pendência em relação ao outro aluno por conta de não ter feito a avaliação, e isso eles ainda vão resolver diretamente com o aluno. Então, infelizmente, para os alunos que não estão de recuperação, a orientação é que vocês permaneçam assistindo a aula. É, Professora, bom meu dia. amor, não depende E de como mim. em história e filosofia que nós já passamos, nós não vamos assistir mais aula? Quem disse isso? O professor, Tá aqui, ó. Eu recebi a mensagem 7h50 hoje. A mensagem da é o que eu estava falando antes. Eu estava o tempo inteiro questionando a coordenação, porque você direciona melhor quando você está só com os alunos que vão precisar realmente fazer prova. E eles, ontem ainda ela me respondeu, né, no privado, como eu fiz as perguntas no privado, e hoje de manhã, assim que você me perguntou, Sara, eu tinha acabado de receber o comunicado da escola, tá aqui, às 7h50 eu recebi o comunicado que vocês precisam continuar assistindo aula, e a orientação é que o professor faça o inverso do que eu fiz. Eles colocaram que eu devia, que eu primeiro daria as aulas de recuperação e depois entraria com o assunto novo que eu já tinha iniciado com vocês, o assunto novo das classes gramaticais. Por que que está havendo esse desencontro de informações? Porque as informações estão vindo com um certo atraso. Como a gente está nessa demanda de trabalho o tempo inteiro, de mudanças de orientação, a gente vai meio que pelo instinto da aula mesmo, né? Como eu já sei mais ou menos como funciona, a gente vai direcionando e depois é que essas orientações chegam para a gente. Porque se eu encerrei o conteúdo, se eu terminei a bateria, a ideia é que eu continue dando aula, né? Só que a gente já vai ter prova de recuperação na próxima semana. A data ainda não está marcada. E ainda não tem essa informação de quando eu devo entregar essa prova de recuperação. Eu vou preparar para entregar até quinta-feira, vou ver se eu consigo fazer se eu termino de fazer essa prova. Mas é por isso que vocês, eu não sei como é que os outros professores vão continuar. Mas a orientação que eu acabei de receber é que vocês precisam continuar assistindo aula
normalmente, que as férias só serão do dia 27, se eu não me engano, ao dia 31 e dia 3 de agosto a gente retorna. Infelizmente, amor, não depende de mim, a não ser que a coordenação mude, né, essa diretriz, né? Se depois vocês já não estão mais assistindo nem filosofia e nem o quê? História. História. E redação também, ela disse que ontem era a última. Que não era pra Pois assistir então, mais. vou fazer o seguinte, eu vou falar novamente com a coordenação, porque eu não acho justo mesmo, eu não acho que seja, né, coerente. Mas, infelizmente, foi o que eu acabei de receber. Quando a Sara me perguntou, era o que tinha aqui. Ó, como foi que veio para mim? Essa semana, todos os alunos terão aula. É a primeira informação A que professora veio. de literatura também falou a mesma coisa. O quê? A professora de literatura, a Que tia chegou, Nádia. que vocês vão assistir aula? Pois é porque ela falou que ontem era para ter avisado, né? Pra quem passou não assistir mais aula. Só se que ficar de recuperação. Aí ela disse que só deu ontem. Mas Não não é mais entendi, pra nós. não entendi, Sara. Ela disse que era para ela ter avisado para nós que quem não ficou de recuperação não era para assistir. Aí ela disse que só ia dar ontem para quem não ficou de recuperação. Minha flor, Porque ela esqueceu de avisar. eu por mim, não teria esse problema nenhum, mas foi uma orientação da escola. Bom dia, Paulo. Muito bom dia, tia. Tudo bem? Melhor agora. Ô, pessoa galanteadora. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer o seguinte. O que eu posso fazer é tentar que vocês não assistam a aula de quinta, né? Eu aviso para vocês se eu conseguir falar com a Adriana e ela retirar, porque por enquanto a informação é essa. Que vocês precisam. Mas também se vocês não, tá sendo gravado, então eu não vou falar isso, que é minha opinião. Eu ia fazer uma proposta, mas como está sendo gravado, eu não posso, né? Então, fiquem aqui. A orientação da coordenação é que vocês assistam aula. Depois eu falo com vocês no privado e vejo qual é o posicionamento em relação aos outros professores que já não estão mais com vocês, né? Assim, que já resolveram que não vão continuar. Mas aí a orientação que eu recebi é essa, a gente continua. Para quem vai ficar de recuperação, como eu disse, só tem um aluno em recuperação e o outro com pendência, que a coordenação ainda vai ver o que vai fazer. A gente já viu um conteúdo, um assunto, que é esse daqui. Deixa eu ver aqui primeiro. Acentuação gráfica. Tudo bem, Caio? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não. Vocês já viram as notas do sistema? Não. Sim. A gente teve 10, 2. Assim, na prova mesmo, 9, alguma coisa, e aí com o qualitativo, porque eu não tenho motivos para tirar esse qualitativo, a gente fechou em 10. E eu achei assim o máximo, de verdade. Então, um assunto, acentuação gráfica já foi, e o próximo assunto que a gente vai trabalhar é a estrutura das palavras, formação de palavras. Para vocês que já fizeram a prova, vocês realmente compreenderam esse assunto? Eu estava olhando, vai ter um concurso agora para Codó, e eu fui ver o edital. Todos os editais, e eu falo isso também em relação ao Enem, para vocês que vão fazer prova como treineiros, sempre tem questões de formação de palavras, sempre tem questões de acentuação gráfica. E tem um outro assunto que eu vou dar para vocês antes do período de provas, claro, a gente vai ter lá a questão do Enemzinho, né? Do pré-Enem, que a gente vai trabalhar com vocês. Acentuação gráfica em relação à crase, ao uso do acento grave. Porque é outra questão e em qualquer situação que vocês forem fazer uma prova
de concurso, como é o Enem também não deixa de ser um concurso, ou para trabalho, eles sempre caem com essas questões. Então, essa estrutura das palavras, formação de palavras, é sempre questão de prova. É um assunto que é importante, às vezes a gente deixa de fazer ele para dar mais ênfase à construção da gramática no uso do dia a dia. Mas isso daqui também é importante, esse processo de formação. Então, aqui, ó, estrutura, a gente viu que nós temos, vou passar logo para a parte dos morfemas, que é mais importante. A análise dos morfemas. O que são os morfemas? A Paloma tem esse conceito na ponta da língua, não tem, Paloma? Do que são os morfemas? Sim. Diga-me. Unidade mínima de caráter significativo. Aí existem palavras que não existe essa divisão. Pronto. Unidade mínima de caráter significativo. Paloma, tu é ótima para decorar, sabia? Vai dar uma ótima atriz se resolver fazer alguma representação. Essa unidade mínima, ela tem que ter uma significação. Ele vai dizer que tem palavras que são tão mínimas, tão pequenas, que não tem essa divisão. A análise dos exemplos, aqui, deixa eu voltar para os exemplos, para a gente poder... Tá aqui, ó. Artistas, brincamos, chaleira e cachorrinhas. Aqui ele vai mostrar que eu tenho radical, que é a raiz da palavra, que vai dar origem a todas as outras, que depois a gente vê lá na formação. Aqui a gente tem a estrutura. Tem uma diferença entre estrutura e formação. A estrutura a gente vai ter como a raiz da palavra. Tudo que vai originar. Aqui, tá aqui, ó. Toda a estrutura que forma a palavra cachorrinha. Eu tenho a raiz, o radical. Este é o elemento base da palavra, ou seja, aquele que contém o significado. A unidade mínima que ele vai falar é a de significação, que eu vou ter como base para a formação de outras palavras. Unha, uine, né? Ine, que não tem o azinho, uine, indica que a palavra é um diminutivo. E quando eu falo de diminutivo, eu vou diretamente em encontro com o grau da palavra. Esse grau é o aumentativo e o diminutivo. Porque muitas vezes eu vou encontrar essas nomenclaturas diferenciadas. Quando eu falo aqui, ó, indica a palavra feminina, mas eu posso colocar indicação de gênero. Quando eu falar de indicação de gênero, eu vou em busca desse masculino e feminino. Quando eu falo de grau, se ele colocar essa nomenclatura como grau, a percepção que eu tenho que ter é que ele está se relacionando com o aumentativo ou diminutivo. Assim como, quando ele fala em relação ao número, esse número vai ser singular e plural, certo? Certo? Certo. Morfemas são unidades mínimas de caráter significativo e existem palavras que não comportam divisão em unidades menores, tais como mar, porque eu posso ter mar e posso ter maré. Aí eu tenho mar como radical, a raiz da palavra, a menor de significação, e o já vai trazer uma diferenciação para a formação de uma outra palavra. Quando eu tenho esse ezinho de maré, deixa eu colocar aqui a caixinha de texto. Quando eu coloco maré, que tipo de formação é essa? Lá para a gente que já viu a formação da palavra, ela é prefixal, sufixal, parassíntese. Alguém lembra? Quem acabou de fazer a prova?
cri, 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 cri. Ninguém sabe. Eu tô aqui só esperando a resposta de vocês. Não é sufixal, não. Prefixo é o que vem antes. Se eu tenho essa desinênciazinha, esse é no final, eu tenho um sufixo, certo? Se for questão de prova, como é que se dá a formação dessa palavra? Qual é o elemento que tem agregador aqui? Não é no final da palavra? Vocês realmente aprenderam esse assunto? Ou não? Ou eu preciso me preocupar com isso e dizer assim, tem uma coisa errada com aquela prova? Tem ou não? Ó, eu vou tirar um pouquinho da aula e falar assim. Eu fico muito preocupada com os meninos do primeiro ano do ensino médio, porque às vezes eu sinto vocês são extremamente inteligentes pelas notas, mas eu espero que essas notas estejam sendo honestas, porque vocês têm possibilidades de consulta. Não estou falando que vocês estão pescando, mas possibilidades de consulta. O desempenho nessa avaliação, eu coloquei as questões dentro do que a gente realmente estudou. Bem colocada, não tem disparidade do que foi ensinado e do que foi cobrado. Mas quando eu faço essas perguntas que ninguém responde, a impressão que se tem é que vocês não guardaram nada dessa informação. Em maré, eu tenho a derivação sufixal. Eu venho com o finalzinho dela diferente. Sol, pode ser solar, ensolarado. Eu tenho outros tipos de formação da palavra. Lua, lunar, luar. Vai mudar, mas ela por si só, essa palavra, esse radical, ele não admite essa divisão porque ela já é uma palavra monossílaba. Tá certo? Aí vamos lá para os elementos mórficos. Deixa eu até separar aqui, eu vou logo anotando para eu saber o que eu tenho que cobrar na prova de recuperação direcionada. Elementos mórficos. Para quem vai fazer a prova já vai sabendo aí, ó, elementos mórficos. Raiz, radical e tema. Elementos básicos e significativos. Essa raizinha que a gente estava mostrando agora em relação a sol, mar, lua, tá? Os afixos, todas as estruturas que eu vou anexar a essa raiz, a esse radical. Tanto o que vem no início quanto o que vem no final. Prefixos e sufixos, desinência e vogal temática, são elementos modificadores da significação dos primeiros. E esses primeiros são radical, tema e raiz, tá? Um relaciona-se com o outro. Quando ele coloca aqui, ó, em relação ao primeiro, é isso daqui, ó. Essa estruturazinha aqui que vai modificar o radical. Vogal de ligação ou consoante de ligação. Elementos de ligação ou eufônicos. E eufônicos é uma relação de som. Certo? Elementos mórficos, raiz, afixo, vogal de ligação e consoantes de ligação. Desinência, vogal temática, a gente teve uma aula só sobre vogal temática. Sufixo, aí essas terminações aqui, ó. Isso daqui tem uma questão da prova que tinham outras palavras que eram adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios eu vou tirar da questão porque eu pedi o sufixo de desinência dessa nacionalidade. Então, a palavra africana, ele é um adjetivo pátrio, ele não tem desinência de nacionalidade. Se eu não me engano, as duas palavras da prova eram irlandês e dinamarquês, se eu não me engano. Irlandês e dinamarquês. Esse ex e esse ex aqui é a desinência de nacionalidade. Justamente por isso que eu puxei esse sufixo adverbial, que é o mente,
O sufixo de superlativo, eu coloquei durante a aula, porque eu já tinha elaborado a prova e eu lembrei dessas questões. Eu coloquei e ainda assim teve algumas questões que não foram respondidas, de algumas provas. Desinências verbais e nominais. Quem é que lembra sobre esse assunto? No próximo semestre, eu vou fazer o seguinte. Eu já até falei sobre isso e eu acabei não levando adiante. Eu vou selecionar o assunto que a gente vai estudar e eu vou distribuir esse assunto entre vocês. E são vocês que vão estudar para dar aula. E eu vou só intermediando, assim, eu vou só atrás, tirando as dúvidas, fazendo as colocações, porque assim vocês interagem mais. E agora que eu já sei que vocês têm desenvoltura para isso, olha que maravilha. Ninguém vai me dizer o contrário agora, depois dos vídeos. Desinências verbais e nominais. Existem vários tipos de... Oi? Gostei. É melhor. Eu acho também. Eu vou fazer isso. Eu vou começar a separar esse conteúdo e vou distribuir entre vocês. O problema é que já vou dizendo de antemão. Como sou eu que vou direcionar, mostrar, passar para cada um o conteúdo, não pensem que eu vou fazer seleção assim, ó. Esse assunto aqui é mais fácil, eu vou dar para fulano. Esse é mais difícil. Não vai ser assim. O ideal seria que a gente tivesse aquele sorteio, né? Colocaria os papeizinhos, porque eu acho que é a forma mais justa. Que ali não tem como você direcionar nada, não tem como você, como é que se diz? Ninguém achar que o outro está sendo privilegiado, né? Quando a gente faz aquele esqueminha do sorteiozinho do papel que vai na sorte, cada um tira o seu, vai ser bem tranquilo. Então, eu vou fazer assim, de olho fechado. Escolho o conteúdo, divido em tópicos e vou distribuir entre vocês para que vocês comecem. É aquela questãozinha do seminário, porque você vê a sua desenvoltura e eu vou acompanhando e tem uma interação. Isso já é um plano da gente para o segundo semestre. Meu, e vocês vão fazer junto comigo, porque vai dizer assim, não, tia, o plano não é meu, não, é seu. É você que está inventando. Então, a gente vai fazer desse jeito, porque vai ser melhor para que vocês compreendam o conteúdo. Quando você estuda, né, quando você faz a leitura, você está colocando aquele conhecimento. Mas quando você tenta explicar para uma outra pessoa, é mais fácil para você fixar todo esse conteúdo e esse conhecimento na cabeça de vocês. Então, vai ser assim que a gente vai tentar trabalhar em alguns assuntos. Uns vai dar certo, porque dá para a gente desenrolar, e outros é um pouquinho mais complicado por conta da profundidade mesmo do assunto. Mas se quiserem para a gente fazer, a gente vai fazer. Então, vamos lá. Desinências verbais e nominais. Existem vários tipos de morfemas na língua portuguesa, e um deles é a desinência. Este morfema é responsável por designar algumas características na palavra. Como a gente viu no slide anterior, eu tenho uma raiz. Essa raiz é a menor parte de significação da palavra. Quando ele fala dos afixos, ele fala justamente das partes que são modificadoras dessa raiz. E é aí que entra a questão da desinência. Porque ele falou lá de desinência em relação ao grau, que ele fala, essa palavra está no diminutivo. Da desinência em relação ao gênero, quando ele falou que cachorrinhas pertencia ao gênero feminino, e quando ele falou da desinência de número, que é aquele Szinho no final, que em algumas palavras, são determinantes de plural, né? Que é o número. Então, a desinência, ela vem como modificador da raiz, certo? Na palavra, este morfema é responsável por designar algumas características na palavra, e quando é adicionado a ela, ao contrário do afixo, não forma uma nova palavra. Isso a gente deu bastante ênfase nas outras aulas. Não forma uma nova palavra, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. A desinência não vai mudar o significado da palavra. Ela vai flexionar a palavra de origem de acordo com o que a gente quer no momento. Como assim, esse querer? Adequar ao contexto que a gente está utilizando essa palavra.
Cachorrinha, esse inha, além de ser diminutivo, ele traz também aquela questãozinha do carinho. Quando a gente coloca, ou a gente usa o diminutivo para demonstrar carinho, ou a gente usa o diminutivo para demonstrar ou desprezo, ou ironia. Quando a gente fala aquela mulherzinha, a gente não está falando dela com carinho. A intenção que se coloca no contexto de mulherzinha é pejorativa, dependendo desse contexto. Então, ele vai trazer essa desinênciazinha de grau para demonstrar ou carinho, ou para demonstrar um gosto pejorativo ou ironia, certo? Ele não vai formar uma nova palavra, ele vai flexionar a palavra já existente. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Ok, né? Aí tá aqui, ó. Cantarmos, ele tá falando de desinência verbal. Cantarmos, desinência número pessoal. E esse número pessoal significa o quê? Essa colocaçãozinha aqui, ó. Número pessoal. Significa o quê? O número de pessoas no verbo. Número de pessoas. Número singular ou plural. O número. Pessoal é justamente quando você fala assim, de pessoal do verbo, esse pessoal é as pessoas do verbo em relação aos pronomes que eu vou utilizar. Lá nos pronomes do caso reto, que é todos eles que vão designar a conjugação de verbo, eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa do plural, que eu tenho número, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Então, esse número pessoal, vou designar se eu tenho singular ou plural e a qual pessoa pertence nesse pronome do caso reto. Se é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela, certo? Toda vez que ele colocar essa partezinha aqui, ó, que ele usar esse tipo de palavra, número pessoal, eu faço a ligação com o sistema singular ou plural, porque o número vai diretamente ligado a isso, e o pessoal são as pessoas do caso reto, são as pessoas do discurso, certo? Isso daqui, vocês guardam essa informação, porque não vai servir somente para isso daqui, não. Para todas as outras também vai funcionar, certo? Quando eu for trabalhar com verbo, quando eu for trabalhar com concordância nominal, concordância verbal, isso daqui, ele vai sempre estar trazendo para vocês essa questão número pessoal. Número, singular ou plural? Pessoal é a pessoa do discurso, a quem ele se refere. Tá certo? Aí ele diz aqui, ó, cantamos. Verbo cantar na primeira pessoa do plural. Nós cantamos. Certo? Aqui é como se ele dissesse isso. Deixa eu achar aqui minha caixinha de texto. Travou. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Nós cantamos. Cantamos. Em relação a número e pessoa, eu tenho primeira pessoa do plural. Certo? No caso acima, a desinência está indicando a pessoa e o número do verbo cantar. Ou seja, está servindo para flexioná-lo, mas não forma uma nova palavra. A raiz, tá aqui, ó. A raiz continua sendo a mesma. O cantar não muda. O que vai mudar é a desinência
que vai flexionar essa palavra. Então, não há um elemento modificador. Ele é agregador, certo? Próximo. Anotem. Quem vai fazer prova. E eu não dei nomes, mas cada um sabe do seu desempenho, tá? Mais uma vez, lembrando que quem está sem nota, eu vou tentar organizar ainda hoje. Vou tentar não, eu vou organizar ainda hoje. E colocar a nota dessa pendência que está lá. E agora tem um que não tem como, porque realmente eu acho que não fez a prova de terceira bateria. Os demais estão tudo aqui. Eu recebi a prova da Sara, que você fez a parte, né, Sara? Como é que é, professor? Fez a sua prova à parte, e você não respondeu na prova mesmo. Você fez uma folha separada. Ah, sim. Foi. Tá travando. A internet também tá travando para vocês? Não. Tá chegando normalzinho o sinal? Tá. Tá. Então é meu computador mesmo. Ontem eu passei o dia baixando provas. Ó, baixando provas do sistema para poder fazer essa impressão. Então vamos aqui, ó. Segundo exemplo. Mal e males. Desinência de número, palavra mal no plural. Aqui eu tenho, a gente fez um exemplo anterior de cantarmos com a desinência verbal. E aqui eu tenho a desinência nominal. Nesse exemplo, a desinência está indicando o número da palavra mal. Dizemos que está flexionada no plural. E essa desinência é chamada de desinência de número. Porque muitas vezes eu não encontro as questões especificadas, se é para colocar singular ou plural. Mas ela vem falando em desinência de número. E se ela pedir qualquer informação em relação à desinência de número, eu sei que ele está falando de singular e plural. Da mesma forma do exemplo anterior, não forma uma nova palavra, apenas flexiona a palavra de origem. A desinência de plural não vai mudar a origem, a raiz da palavra inicial. Ela só tem uma flexão. Então, aqui eu estou falando de desinência nominal. Quando a gente falou lá do verbo, desinência verbal. São morfemas adicionados aos nomes, ou seja, quando ele fala de desinência nominal, os morfemas são adicionados a substantivos e adjetivos. A única classe gramatical que a gente não encaixa de forma alguma na classe de nomes é o verbo. A única classe de palavras que a gente não coloca, não condiciona ela a um nome é o verbo. Mas substantivos, adjetivos e pronomes, eles podem se encaixar nessas outras classes em nomes, porque eles vão trabalhar diretamente com a substituição do substantivo. Enquanto eu tenho um adjetivo, que vai trazer uma característica para o substantivo, eu tenho o pronome, que vai substituir esse nome, substituir o substantivo, para que não haja repetição, para que não tenha o cansaço da leitura ou do desenvolvimento da ideia. Então, eles vão se encaixando na classe de nomes, mas o verbo ele não se encaixa nesse quadro. Então, toda vez que a gente falar de desinência nominal, são os morfemas adicionados aos nomes, ou seja, substantivos, adjetivos e até pronomes, e servem para indicar as flexões nominais de gênero e número. Mais uma vez, gêneros feminino e masculino, número, singular e plural, tá? Desinência de número indicam o singular ou plural dos nomes, já está aqui, o Szinho, na sua grande maioria, o S é desinência de plural, mas tem palavras como arco-íris, lápis, ônibus, férias, que esse S não é desinência de plural. Mas aí eu vou ter o trabalho com o artigo, que vem antes do substantivo, que vai ser um fator determinante desse número, tá?
Desinência de gênero. Indicam o feminino ou o masculino dos nomes. E esse daqui eu nem vou me demorar muito, porque vocês só vão ter que lembrar dessa desinência de gênero em relação à vogal temática. Porque eu tenho desinência de gênero determinante aqui, ó. O O e o A, masculino e feminino, mas eu também tenho uma vogal temática. Mas a vogal temática, ela vai estar relacionada também ao verbo e não aos nomes. Então, não confunda. Certo? Palavras invariáveis. Só podemos falar em desinências nominais quando as palavras admitem flexão de gênero ou de número. Quando isto não acontece, não podemos dizer que tal palavra possui esta desinência. Exemplo: palavras que não variam no gênero. Mesa, cadeira, cruz, igreja, papel. Tem muitas outras que não vão variar. Árvore não varia. Palavras que não variam no número. Olha aqui, ó. Lápis, vírus, brócolis. Que mais? Própolis, arco-íris, certo? É quando esse Szinho não traz essa variação, essa desinência de número. Agora, as desinências verbais. São morfemas indicativos do modo e do tempo, ou do número e da pessoa. Ou seja, modo temporal. O que isso significa? Posso me aprofundar? Deixa eu logo colocar bem aqui o roteiro, mais uma vez, porque eu tenho que estar lembrando o tempo inteiro que vocês vão precisar ver para o assunto e ainda tem tá aqui, ó. Esse daqui. Deixa eu marcar aqui. Para essa parte aqui, ó, elementos estruturais das palavras, páginas 196 a 210, tem os exercícios que precisam ser respondidos e que na próxima aula eu faço a correção, já inicio fazendo a correção desse assunto. Fico devendo a vocês e eu passo essa informação para a Sara assim que eu tiver uma resposta sobre a aula de quinta-feira, se os meus amores que não precisam mais assistir aula, se realmente vão precisar ficar comigo, ou se podem descansar no primeiro horário. Eu acho justo, eu acho digno de quem já está livre, que fique realmente livre. Mas eu passo essa informação para a Sara e ela repassa para os demais, tá certo? Certíssimo. Eu vou só, mais uma vez, falar com a professora Adriana, porque essa informação chegou agora às 7h50 mesmo, né? Desde o início da semana que a gente questionava, e chegou agora que vocês precisavam assistir. Mas como vocês estão dizendo que já tem professores que dispensaram vocês, eu vou ver mais uma vez se vocês ficam com 2 semanas de folga. Então, eu me despeço de vocês. Vejam Ei, esse tia, conteúdo. calma aí. Próxima semana tem aula? A próxima semana é 20 ainda. A gente só tem férias dia 27. Próxima semana tem aula? Pelo menos até agora, a informação que se tem vocês porque vão decidir a data de recuperação ainda, né? Então, aqui, tá aqui, ó. O período de férias é do dia 27 ao dia 3. Que, na verdade, vai até domingo, né? E dia 3 a gente retorna. Mas, pelo calendário, seria isso. Vocês teriam ainda 2 semanas de aula, mas vocês terão a recuperação. Então, deixa eu pegar essa informação limpinha e eu passo para a Sara. Se eu tiver que falar com vocês, ó. Se não, beijo, férias, para quem já está. Eu passo a informação e me despeço de vocês. Olhem aqui o que eu marquei para quem vai fazer a prova de recuperação, tá? Tchau, minha gente. Me dá tchau, pelo menos. Tchau! Tchau. Tchau. Já.